Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro voltou ao Congresso Nacional pela primeira vez após eleito. E no União Brasil, desta terça-feira, 6 de novembro, você vai ver também. Novo governo, com 27 nomes, primeira equipe de transição de Bolsonaro foi apresentada. Onyx Lorenzoni se encontrou com o atual chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha. Negócios aquecidos. Ceará registra aumento nas vendas de carros novos e seminovos. Vendedores otimistas. A gente observa que de julho em diante sempre é uma época que o consumidor em si se torna mais interessado. E tem ainda Ceará Natal de Luz 2018. Com o tema Somos Luz, Somos Paz, a festa natalina chega à 22ª edição. Eu sou Miguel Anderson Costa e você está no União Brasil. O presidente eleito Jair Bolsonaro participou na manhã desta terça-feira de uma sessão solene no Congresso Nacional em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. Na tribuna, ele disse que a Constituição é o único norte da democracia. Esta é a primeira viagem de Bolsonaro a Brasília desde que ele venceu as eleições. O presidente eleito chegou no final da manhã ao Congresso, local em que trabalhou nos últimos 28 anos como deputado. Acompanhado por uma escolta policial, cumprimentou colegas e funcionários antes de chegar ao plenário da Câmara, onde foi realizada a sessão. Ainda nesta edição do União Brasil, vamos mostrar o começo da transição governamental. E a Petrobras anunciou hoje um novo corte no preço da gasolina nas refinarias, mas ainda não podemos comemorar, porque os novos valores devem demorar um pouco para chegar no bolso do consumidor. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, ANP, o etanol e o diesel também apresentaram variações. A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina nas refinarias em 0,74% a partir desta quarta-feira. Com a alteração, o valor médio do combustível cairá de R$ 1,72 para R$ 1,71 por litro, o menor valor desde o dia 14 de abril. Na véspera, a estatal já tinha diminuído o preço da gasolina em 6,35%, no maior corte já feito pela estatal desde o anúncio de uma política de reajustes até os diários do combustível. Em vigor desde julho do ano passado, o corte se dá em meio a uma valorização do real ante o dólar e também a um enfraquecimento das referências internacionais do petróleo, parâmetros utilizados pela companhia para a formação de preços dos combustíveis. O repasse dos reajustes da Petrobras aos consumidores depende de distribuidores, revendedores, impostos, além da mistura obrigatória de etanol anidro na composição da gasolina vendida nos postos. O preço médio do diesel, por sua vez, segue em R$ 2,12, sustentado pelo programa de subsídios, lançado pelo governo em junho, em resposta à histórica greve de caminhoneiros contra o alto preço do combustível. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior periodicidade, inclusive diariamente, refletindo os preços internacionais e o câmbio. O preço médio da gasolina nos postos do Brasil caiu apenas 0,3% na semana passada, ante a semana anterior, para R$ 4,70 por litro. O etanol hidratado, concorrente da gasolina nas bombas, teve média de R$ 2,97 por litro na semana passada, queda de 0,27% em relação à semana anterior. O preço médio do diesel, por sua vez, atingiu R$ 3,71 por litro, queda de 0,05% na comparação com o período anterior. O preço do gás de cozinha foi reajustado pela Petrobras. Os novos valores já passam a valer a partir desta terça-feira. E quem tem outras informações para a gente é a Lígia Xavier, direto da nossa redação de jornalismo. Boa noite, Lígia.
Boa noite a todos, isso mesmo, viu, Miguel? A Petrobras aumentou em 8,5% o preço médio do botijão de gás de 13 quilos vendido às distribuidoras. O seu custo atual passa de R$ 23,10 para R$ 25,07. Segundo a estatal, o aumento se faz necessário principalmente devido à desvalorização do real frente ao dólar e à alta cotação internacional do gás. A referência para os preços, segundo a Petrobras, continua sendo a média dos preços do propano e butano, comercializados no mercado europeu, acrescida da margem de 5%. O valor do botijão vendido às distribuidoras não é o único determinante do preço final ao consumidor. Além de terem liberdade para praticar preços, as distribuidoras devem ainda incorporar o valor de impostos e outros custos. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, ANP, os consumidores pagaram em média R$ 68,60 pelo botijão na semana passada. Não há tabelamento nos pontos de venda e o repasse para o consumidor irá depender de cada loja. Portanto, a dona de casa vai ter sim que preparar os bolsos. Com isso, minha alternativa e, quem sabe, a mais econômica é fazer comida em grande quantidade e estocar na geladeira. Vamos ver se desse jeito eu poupo meu gás? Vou fazer um teste e depois eu te conto o resultado, viu, Miguel? Eu volto com você aí no estúdio. É uma boa opção mesmo, viu, Lígia? E mudando de assunto, o número de emplacamentos de veículos novos cresceu no Ceará em outubro. Foram pouco mais de 4.600 emplacamentos no mês. Além do aumento nas vendas de veículos novos, também cresceu a venda de automóveis seminovos. A venda de veículos novos, considerando os segmentos auto e comercial leve, teve um aumento de 13,29% no mês de outubro em relação a setembro. O seu Adalberto aproveitou o bom momento e resolveu dar de presente à esposa um carro novo 0 km. Olha só que beleza. Eu vou dar de presente a ela. Já que eu comprei 8 carros e nunca botei o nome dela. Esse vai pro nome dela. A vendedora Rayane está otimista com a melhora das vendas de carros novos. Ela aponta que o aquecimento dos negócios tem relação com o fato dos consumidores receberem alguns benefícios no mês passado, como a restituição de imposto de renda e o 13º salário. Tem também quem aposte no cenário melhor para a economia. A gente observa que de julho em diante sempre é uma época que o consumidor em si se torna mais interessado em estar vindo. Acho que pela questão de 13º, restituição de imposto de renda, esses benefícios estimulam muito. E não foi só a venda de veículos novos que cresceu. A venda de veículos seminovos também teve alta expressiva nas vendas em outubro, em comparação com o mês anterior. No acumulado do ano, em 10 meses de 2018, a venda de seminovos cresceu 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente está bem posicionado, o mercado está muito otimista, principalmente agora já com o cenário definido, nós já estamos percebendo uma melhora muito significativa no mercado de seminovos. Em Fortaleza já está em operação uma nova linha de ônibus. A novidade vem dividindo opiniões de passageiros. É que o pagamento da passagem é feito por meio de bilhete único, passe card ou pela carteira de estudante com crédito e não mais com dinheiro em espécie. Nossa equipe acompanhou uma viagem. Na parada à espera do ônibus para chegar até a faculdade, Elane diz que faz uso da nova linha algumas vezes na semana. Para ela, a novidade de não pagar a passagem em dinheiro atrapalha um pouco. A camareira acha que não diminuirá o risco de assaltos. Diminuir o risco de assalto, eu acho que não é ideal essa medida, né? Deveria ser outras. E eu acho que sim, vai atrapalhar. Eu acho que não é muito benefício pra gente. Até porque tem hora que não tem passe, vai no dinheiro. Um trocado às vezes demora, né, por causa do troco, imagine só no passe. A linha 150 Siqueira-Papicu-Washington Soares está funcionando em fase de teste. Com um itinerário igual a 050, a nova linha vem dividindo opiniões entre os usuários. No para-brisa do ônibus está o aviso escrito, só cartão eletrônico, o que nem todo mundo sabe da novidade. Quando eu estava parado lá, perto do Iguatemi, aí o ônibus parou, aí eu fiquei sem entender, porque eu vi um na frente, e os 50, né? Aí eu não entendi, aí o rapaz estava dentro do ônibus, assim,
quem tem passe, só que eu não entendi, porque aí depois a outra moça me falou na parada que ele era assim agora, só passa com passe. Saímos do terminal do Papicura e acompanhamos uma viagem. E no percurso percebemos que ao adentrar ao ônibus, o passageiro fica meio perdido. É que a nova linha não tem cobrador. A dona Greci, por exemplo, não compreendia o que o motorista falava. Só então percebeu a novidade. Pra mim, eu achei estranho porque eu já tenho um cartão. Mas eu perguntei uma coisa e respondeu outra. Aí eu não fiquei em dúvida. Eu quase não subo. Quem já fez uso do novo sistema acha que a novidade é boa. Mas é preciso mais informações. Só assim, os passageiros poderão avaliar o novo projeto que está em fase de teste. A gente sabe que são melhorias, mas aí vai a questão de ainda entrar em adaptação para que a população veja se realmente vai dar certo ou não. Aí eu acho que vai valer um ponto da prefeitura analisar e também não ouvir o usuário. De acordo com a empresa de transporte urbano de Fortaleza, a Etufor, o período de teste não tem prazo definido para acabar. Enquanto isso, o usuário vai ter mesmo que se adaptar à novidade e não esquecer o cartão eletrônico em casa. Por meio de nota enviada à nossa produção, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a Etufor esclarecem que a linha está em fase de testes e adaptação. De acordo com os órgãos, a intenção do projeto piloto é fornecer mais uma alternativa para o usuário do transporte público, promovendo ganhos de velocidade, mas mantendo o serviço original da linha 050. A nota diz ainda que o conceito se propõe a ser uma estratégia de operação de curto prazo, mantendo o serviço original do sistema, onde os cobradores estão presentes. E ainda sobre o projeto da linha especial, motoristas e cobradores protestaram no terminal do Papicu. Ônibus parados, trânsito complicado. Ninguém entrava ou saía do terminal do Papicu durante a manhã desta terça-feira. Passageiros tiveram que interromper a viagem e descer antes de chegar ao destino. A dona Salomé tem mobilidade reduzida e reclama da paralisação. Eu acho eles tão legal para tirar eles. É um pão de cada dia deles, né? É daí que ele tira o sustento para a família. Com palavras de ordem, faixas e cartazes, motoristas e cobradores cruzaram os braços e pedem diálogo com o Sindônibus e a Etufor. Segundo a direção do Sindicato dos Rodoviários do Estado, o Sintro, o novo projeto não foi discutido. É um projeto piloto enviado pela Prefeitura aqui de Fortaleza para o Sindônibus, né, para a Etufor fazer um projeto piloto que é ônibus grande, né, rodando aí sem cobradores. De acordo com o Sintro, a implementação do projeto representa a demissão de 4.500 trabalhadores. O Flávio é cobrador há 21 anos. Ele teme perder o emprego e não ter como levar o sustento para casa. Eu, como meus colegas de trabalho, nós estamos já apreensivos, né? Já muitos colegas já estão sem dormir em casa, né? Já com a possibilidade de daqui a 1 mês ou 2 meses, 3 meses, ser desempregado. O presidente do sindicato da categoria, Domingos Neto, diz que se o projeto for aprovado de forma definitiva, os trabalhadores pretendem resistir e não descartam uma greve geral. A gente já está preparando a nossa categoria, caso eles venham implantar isso, né, não tá fora a questão que pode acontecer uma greve. E no próximo bloco do União Brasil, começa a transição do governo Temer para o governo Bolsonaro. Isso e muito mais na Pauta é Política. Estamos de volta com União Brasil. O ministro do STF, Edson Fachin, manda para a segunda turma pedido de soltura de Lula. Futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, diz que reforma da Previdência poderia ser feita ainda no governo Temer. Juiz Sérgio Moro concede coletiva de imprensa. Assuntos para a Pauta é Política.
Em despacho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, encaminhou para análise da segunda turma da Corte o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo a anulação do processo do triplex, além da libertação. O despacho foi feito por meio do sistema eletrônico do Supremo. O novo recurso foi baseado no fato do juiz federal Sérgio Moro ter aceitado o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. Para a defesa do petista, houve atuação do juiz em desfavor de Lula. A suspeição de Moro já foi analisada por 3 instâncias. Moro condenou Lula à prisão, teve sua sentença confirmada pela segunda instância, o que impediu o ex-presidente de disputar a eleição presidencial deste ano. Lula cumpre pena de mais de 12 anos de prisão desde abril em Curitiba. O juiz Sérgio Moro concedeu a primeira entrevista coletiva após aceitar convite para ser ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo Bolsonaro. Ele fez um balanço da Operação Lava Jato e afirmou ter sido procurado em outubro, antes do segundo turno, por Paulo Guedes para uma sondagem sobre uma participação no governo. Moro falou hoje à tarde sobre o processo do ex-presidente Lula e disse que a condenação do petista e a prisão não teve nenhuma relação com as eleições. Sem dar detalhes, o futuro ministro afirmou que vai apresentar uma série de propostas de combate ao crime organizado e concluiu que a ideia é resgatar parte das 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal. E o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que a aprovação da reforma da Previdência seria um belo encerramento para o governo Michel Temer. Na avaliação do economista, o Brasil está atrasado no debate sobre a reforma da Previdência, que, de acordo com ele, é essencial para equilibrar as contas públicas. O futuro ministro disse que o governo Temer derrubou a inflação, fez a reforma trabalhista e criou o teto de gastos. E já foi nomeada parte da equipe de transição do governo federal, que ficará responsável pela troca de informações entre o governo do presidente Michel Temer e o futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. A nomeação já está no Diário Oficial da União. O deputado Onyx Lorenzoni se tornou ministro extraordinário e vai atuar na coordenação da equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. O grupo vai trabalhar em um espaço no Centro Cultural Banco do Brasil, que fica a cerca de 3 quilômetros do Palácio do Planalto. A Casa Civil já oficializou 27 nomes para o Conselho de Transição. Já foram definidos 10 grupos de trabalhos. Que serão desenvolvimento regional, ciência, tecnologia, inovação e comunicação, modernização do Estado, economia e comércio exterior, educação, cultura e esportes, justiça, segurança e combate à corrupção, defesa, infraestrutura, produção sustentável, agricultura, meio ambiente, saúde e assistência social. Onyx Lorenzoni se encontrou com o atual chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, e já conheceu as instalações aqui do Palácio do Planalto, que ele vai ocupar a partir do dia 1º de janeiro. O agora ministro anunciou que o presidente eleito Jair Bolsonaro vai se encontrar com o presidente Michel Temer nesta semana. O PSL, partido do presidente eleito, lançou na internet um portal para divulgar as medidas e decisões tomadas durante o período de transição. Nas redes sociais, Bolsonaro comentou sobre os membros da equipe que, em Brasília, terão acesso a números iniciais e informações que serão repassadas aos brasileiros. Olha, a transição sempre é muito trabalhosa, porque, principalmente quando está prevista uma redução significativa de ministérios, essa transição ela será naturalmente bastante elaborada. Preciso ter muito entendimento entre as duas equipes, a do governo que está saindo e do governo que está entrando, mas eu acho que vai correr tudo muito bem. Quem se movimentou também para a transição foi o juiz federal Sérgio Moro. Ele enviou um ofício ao Corregedor Regional da Justiça Federal para anunciar que pretende entrar de férias até o dia 19 de dezembro. Com isso, Moro terá que sair da magistratura depois de 22 anos de carreira. Durante esse período, a juíza Gabriela Hart vai conduzir os processos da Lava Jato.
E mudando agora de assunto, um grupo de alunos do curso de robótica do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, conquistou medalhas nas Olimpíadas Brasileiras de Robótica. A conquista está sendo bastante comemorada. Chegamos bem na hora em que os alunos do curso de robótica do Instituto Federal do Ceará recebiam orientações do professor Pedro, mas também não é para menos. Os meninos são medalhas de prata e de bronze, campeões da etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica. Eles exibem com orgulho o certificado que os garante a primeira de muitas vitórias. Fazer o chassi todo da PCB. Botar os sensores, motores, tudo. Você já percebeu. Mário César é um dos vencedores e ele manuseia com cuidado o certificado depois de muito esforço. Para ele, a premiação é fruto de um grande esforço, estudo, dedicação e trabalho em equipe. Ainda segundo o estudante, é só o começo de uma trajetória de sucesso. Já é o terceiro ano que a gente participa da modalidade teórica. Nos 2 primeiros anos a gente conseguiu uma vaga para a nacional, mas não conseguiu ainda medalhas. Nesse terceiro ano, a gente conseguiu 4 classificações para a modalidade nacional, uma medalha de prata e uma medalha de bronze, resultados bastante expressivos, que mostra também o crescimento do campus nas competições. Alunos do curso de Eletroeletrônica, o grupo comemora a conquista. E não é para menos. A turma entra na competição do conhecimento é para ganhar. E os medalhistas estão assim, sorrindo à toa. Eu tenho planos tanto para o futuro, próximo ano quando eu estou no ensino médio e técnico, tanto para quando eu entrar no ensino superior. Pretendo seguir com a carreira na robótica ainda assim, talvez engenharia mecatrônica, algo desse tipo, e continuar nas competições. A alegria do João é resultado do destaque nas Olimpíadas, que somente em uma das etapas reuniu quase 1.500 estudantes de escolas públicas e particulares do Brasil. O resultado não poderia ser outro para esses alunos do IFCE de Caucaia, na Grande Fortaleza. E por trás dessa conquista tem o empurrãozinho do professor. Inicialmente tinha realmente bastante dificuldades, falta de investimento, falta de kit de robóticas, mas ao longo desses 3 anos a gente conseguiu galgar alguns investimentos, até para a própria reitoria do Instituto Federal, que apoiou a gente. E os alunos estão conseguindo desenvolver cada vez mais e participar dessas competições. Sem esforço não existe resultado. A competição tem como objetivo estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificando talentos e promovendo debates e atualizações no processo de aprendizagem no país. As atividades acontecem através de competições práticas com robôs e provas teóricas em todo o Brasil. Muitas vezes a gente pensa em desistir, porque acha que vai conseguir, e a gente tem que pensar em sempre se superar, né? Parabéns aos alunos medalhistas. E no último bloco do União Brasil, lançado o Ceará Natal de Luz 2018 e tem ainda o noticiário internacional. Até já! Estamos de volta. Foi lançada nesta terça-feira a 22ª edição do Ceará Natal de Luz. Entre os dias 23 de novembro a 23 de dezembro, o Centro de Fortaleza vai contar com uma programação especial. Quem conta pra gente é a repórter Cristina Dutra. Com o tema Somos Luz, Somos da Paz, foi lançada hoje o Ceará Natal de Luz 2018. O evento natalino é aguardado todos os anos com muitas expectativas. Esse evento, ele tem alguns motivos, né? Um deles, digamos assim, é trazer a paz interior, é trazer o sentimento da reflexão, do nascimento de Jesus. Mas tem um outro, que é gerar o consumo. Esse ano, a programação vai contar com grandes músicos nacionais, entre eles o cearense Fagner, já na abertura no dia 23 de novembro, na Praça do Ferreira. O baiano Gilberto Gil, no dia 9 de dezembro, no Cine Teatro São Luís, e o paulista Toquinho, no dia 12 de dezembro, na Praça Portugal. E claro, como já é tradição, o Coral da Luz, com 130 crianças que se apresentam com músicas natalinas nas sacadas do Hotel Excelsior. Um dos
dos momentos mais aguardados pelo público, principalmente pelas crianças, é a chegada do Papai Noel, que deve descer de um desses prédios aqui da Praça do Ferreira. E mais uma vez vai nevar na abertura do evento. Ainda no dia 23, lojistas e consumidores do centro vão receber um verdadeiro presente de Natal. A nova rua Guilherme Rocha vai ser entregue para a população. Reforma radical, com nova estrutura de coleta de esgoto, de distribuição de água, de transferência de energia. E a mudança principal é a do pavimento. E a segurança no entorno dos principais corredores do centro vai ser reforçada durante o período de final de ano e em janeiro, com o efetivo de 190 policiais militares. Então nós vamos estar reforçando a partir da data de inauguração aqui do Natal de Luz, que é 23 de novembro, até o dia 25 de janeiro, nós vamos ter um acréscimo de policiamento aqui no centro da cidade. E vamos agora a um giro pelo mundo no noticiário internacional. Os americanos foram às urnas nesta terça-feira para as eleições de meio de mandato, nas quais irão definir uma nova Câmara, um terço do Senado e mais de 75% de governadores. A votação tem clima de referendo sobre o presidente Donald Trump, que completa em breve 2 anos na Casa Branca. No fenômeno conhecido como efeito midterm, é comum que o presidente da vez sofra um revés nessas eleições, resultado do desencanto natural dos eleitores ao comparar 2 anos de governo às promessas de campanha. A União Europeia aprovou a prorrogação por mais um ano das sanções contra a Venezuela e continua com a pretensão de pressionar o governo de Nicolás Maduro a restaurar a democracia e os direitos humanos no país. A União Europeia impôs no ano passado sanções contra a nação sul-americana, um país mergulhado em uma crise política, econômica e humanitária. A Organização das Nações Unidas, a ONU, anunciou que mais de 400 pessoas foram mortas ou feridas durante 3 dias de votação das eleições parlamentares de outubro no Afeganistão. Os números indicam que essas eleições foram as mais violentas já registradas no país. A grande maioria das 435 vítimas, sendo 56 mortos e 379 feridos, aconteceu no primeiro dia de votação, no dia 20 de outubro. E vamos agora às imagens que marcaram esta terça-feira. A Petrobras registrou lucro de 6,64 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2018, resultado aquém do esperado pelo mercado, que estimava ganhos semelhantes ao segundo trimestre, quando a estatal brasileira lucrou 10 bilhões de reais. No ano, a petroleira acumula quase 24 bilhões de reais de lucro, maior valor desde 2011 e cerca de 5 vezes superior ao mesmo período do ano passado. No momento em que o maior desastre ambiental já ocorrido no Brasil completa 3 anos, atingidos de Mariana, na região central de Minas Gerais, vem o sonho de voltar a ter um lar, começando a se concretizar. As famílias das cidades afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco também esperam o cumprimento de um acordo assinado pelas empresas e pelo Ministério Público de Minas Gerais, que garante o pagamento total da indenização final. 6 pessoas foram presas durante a investigação preliminar de um suposto plano para atacar o presidente francês Emmanuel Macron, disse uma autoridade com conhecimento do inquérito. A fonte disse que serviços de segurança franceses prenderam os 6 nesta terça-feira pela suspeita de estarem preparando um plano impreciso e mal formulado para uma ação violenta contra Macron. A Coreia do Norte revelou ao público o que parece ser o primeiro retrato oficial de Kim Jong-un, alçando o líder a um nível ainda mais alto de culto à sua personalidade. A pintura foi exibida no aeroporto de Pyongyang no final de semana, durante a visita do presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Os retratos dos 2 líderes foram exibidos lado a lado.
E fica por aqui a edição desta terça-feira. Não perca logo depois do nosso telejornal a reapresentação do programa da hora. Uma ótima noite para você e a gente encerra hoje com a apresentação das crianças do Coral da Luz. União Brasil, informação além da notícia.